Um outro item aqui agora, que é o item 13, levantamento preliminar de perigos. No programa de gerenciamento de riscos, o levantamento preliminar de perigos ele deve ser realizado antes do funcionamento do estabelecimento ou então antes de novas instalações. Ou seja, o levantamento preliminar de perigos ele pode e deve ser feito antes mesmo da empresa estar em operação ou antes mesmo de houver novas instalações. Tem que ser considerado também para as atividades existentes e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Isso daí é o que o programa de gerenciamento de risco ele fala antes do início do funcionamento das atividades ou novas instalações para as atividades já existentes e nas mudanças ou introdução de novos processos ou atividades de trabalho. O PPRA, o que o PPRA fala sobre essa questão de levantamento preliminar de perigos? O PPRA, ele determina que a antecipação deverá envolver análise de projetos, ou seja, a empresa ainda não existe, novas instalações ou métodos ou processos de trabalho, ou então de modificação dos já existentes, visando identificar os riscos potenciais e introduzir medidas de proteção para sua redução ou eliminação. Então, tanto o PGR quanto o PPRA, eles vão falar em levantamento preliminar. Porém, tem uma diferença aí. O PGR, ele vai falar em levantamento preliminar de perigos. O que é perigo? É uma fonte com o potencial de causar algum dano à saúde do trabalhador ou à sua integridade física. E o que é o risco? O risco ele é uma combinação matemática da frequência multiplicado pela gravidade, ou então da probabilidade multiplicado pela severidade. Então, o PPRA, olha só que interessante, o PPRA fala sobre riscos, enquanto que o programa de gerenciamento de riscos, ele vai falar em levantamento preliminar de perigos. Um está falando de uma fonte com potencial de causar algum dano e o outro está falando de uma combinação matemática da frequência multiplicada pela gravidade de um determinado evento. Um outro item aqui que é importante da gente mencionar é sobre o risco não evitado. O que é o risco não evitado? No PGR, quando na fase de levantamento preliminar de perigos, o risco não puder ser evitado, a organização ela deve implementar o processo de identificação de perigos e a avaliação de riscos ocupacionais. A critério da organização, isso pode ser feito na etapa de levantamento preliminar de perigos e pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos. Já o PPRA, o que o PPRA fala sobre isso? Quando comprovado pelo empregador ou instituição inviabilidade técnica de adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fases de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia. Primeiro, medida de caráter administrativo ou organização do trabalho. E por último, utilização do equipamento de proteção individual. Então, em relação a essa questão do risco não evitado, os dois programas eles são bem parecidos quanto a isso daí. Outra questão aqui que eu quero comparar aqui das similaridades e as diferenças do PGR com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais está relacionada à questão de identificação de perigos no Programa de Gerenciamento de Riscos e também no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
No programa de gerenciamento de riscos, a etapa de identificação de perigos deve incluir a descrição dos perigos. Lembrando, o que é um perigo? É uma fonte com potencial de causar algum dano à saúde do trabalhador ou à integridade física dele. Possíveis lesões ou agravos à saúde, identificação das fontes ou circunstâncias, indicação do grupo de trabalhadores sujeitos ao risco. Lembrando que essa informação aqui, identificação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos, é uma informação muito importante para a matriz de risco. Enquanto que o PPRA, o que o PPRA fala? O reconhecimento dos riscos ambientais deverá conter os seguintes itens quando aplicáveis: a sua identificação, determinação e localização das possíveis fontes geradoras do risco, identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, caracterização das atividades e do tipo da exposição, obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possíveis comprometimentos da saúde decorrente do trabalho, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica e descrição das medidas de controle existentes. Nesse item aqui, especificamente falando, a identificação de perigos ou riscos, né? Lembrando que são coisas diferentes, mas no programa de prevenção de riscos ambientais, essa etapa aqui ela é muito mais detalhada do que no programa de gerenciamento de riscos. Então, essa parte aqui do PPRA aqui, ele vem falar de identificação, localização das fontes, das trajetórias. Então, é muito mais detalhado do que no programa de gerenciamento de riscos. Mas, em relação à avaliação dos riscos ocupacionais, o que o PGR fala? No PGR, a organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados. Então, quando você for elaborar o seu programa de gerenciamento de riscos, primeiro você tem que identificar quais são os perigos, ou seja, primeiro você tem que identificar quais são as fontes com potencial de causar dano à saúde do trabalhador ou à integridade física. Depois que você identificou, você vai submeter alguma ferramenta de avaliação de riscos para você concluir qual que é o nível de risco de uma determinada atividade ou de uma determinada exposição. Outro item aqui que fala no PGR, né? Tem que avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Para cada risco deve ser identificado o nível de risco. Como assim, Thiago? Você tem que determinar se aquele risco ele é insignificante, se ele é significativo ou se ele é inaceitável. Em outras palavras, se aquele risco é baixo, médio ou alto. E esse risco ele vai ser determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de ocorrência. Ou seja, lembrando que eu falei agora há pouco que o risco é uma combinação matemática da frequência multiplicada pela severidade. Um item aqui que é muito importante, muitos profissionais me perguntam, Thiago, qual a matriz de risco que eu tenho que utilizar no programa de gerenciamento de riscos? E aqui está a resposta. A organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstâncias em avaliação. Então, qual ferramenta eu vou utilizar? É a empresa que vai determinar. Aqui não está escrito que você tenha que utilizar uma matriz AIA, ou seja, a empresa vai escolher a ferramenta
e técnica de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou à circunstância em avaliação. Tá, Thiago, mas por que a empresa que determina isso? Isso daqui me faz lembrar no PPRA. Quem que pode elaborar o PPRA? Profissionais do SESMIT ou qualquer pessoa a critério do empregador. Por que isso é parecido? O PPRA, em outras palavras, qualquer um pode fazer. E a ferramenta de avaliação de risco, a ferramenta ou técnica de avaliação de risco, quem é que vai escolher? É a empresa. Por que esses dois itens eles são parecidos, né? A empresa escolhe quem elabora o PPRA e a empresa também escolhe qual ferramenta ou técnica de avaliação de risco ela vai escolher. Por quê? Quem é responsável pela saúde e segurança do trabalho é a própria empresa. Então aqui tem uma similaridade grande com o PPRA na escolha ou do profissional, no caso do PPRA, ou então na escolha da ferramenta ou técnica de avaliação de riscos, no caso da empresa para avaliar o risco. Ou seja, no final das contas, já que a empresa é responsável, então é a empresa que vai escolher qual a ferramenta utilizar. E a gradação da severidade e das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados. Por que o PGR considerou essa questão aqui, levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores afetados? Porque a magnitude ela deve levar em conta consequência de ocorrência de acidentes ampliados. Tá, Thiago, como assim acidente ampliado? Vou usar dois exemplos aqui, não muito adequados, né? Porque ambos envolvem risco, mas aqui você vai ter uma noção do que seria um acidente ampliado. Cheguei numa empresa, tem um nível de ruído alto, um nível de pressão sonora alto. Todos os trabalhadores não estão utilizando o equipamento de proteção auditiva. Isso é um problema? É um problema. Só que nessa mesma empresa, vamos imaginar lá que tem 6 trabalhadores que não estão utilizando o equipamento de proteção auditiva e tem um nível de pressão sonora acima do valor de referência ocupacional. Só que nessa mesma empresa tem 2 caldeiras, onde trabalham 20 pessoas, e essas caldeiras não têm prontuário e essas caldeiras não passam por inspeção há mais de 5 anos. Se acontecer um acidente, pode causar uma fatalidade com todos aqueles trabalhadores, enquanto que a perda auditiva ela é gradativa. É um problema também? É um problema. Mas no caso da caldeira, eu posso ter uma consequência de ocorrência de acidentes ampliados. O mesmo exemplo eu poderia considerar para um vazamento de amônia, para um rompimento de barragem, para um acidente envolvendo monóxido de carbono. E o PPRA? O que o PPRA fala sobre isso? No PPRA, a avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento, dimensionar a exposição dos trabalhadores, subsidiar o equacionamento das medidas de controle. Ou seja, aí tem uma diferença, porque no programa de prevenção de riscos ambientais, ele não menciona essa questão de consequências de acidentes ampliados. Então está aí uma diferença do PGR com o PPRA. Um outro item aqui, que esse item aqui ele é muito importante também, está relacionado à gradação da probabilidade. No programa de gerenciamento de riscos, a gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve considerar os requisitos estabelecidos em normas regulamentadoras. Então, primeiro ponto, vai elaborar o PGR, precisa considerar todas as normas regulamentadoras aplicáveis à atividade ou à exposição.
As medidas de prevenção implementadas. Então, você tem que considerar se tem medida de prevenção ou não. As exigências da atividade de trabalho. E aí a gente volta novamente no assunto da ergonomia. Comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidas na norma regulamentadora NR9. Eu não sei se você sabe, mas a NR9, ela tende a virar uma norma de limites de exposição ocupacional e métodos de avaliação de agentes ambientais. Esse é o futuro da norma regulamentadora NR9. O que o PPRA fala sobre isso? Deverão ser adotadas medidas necessárias suficientes para eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais. Por que riscos ambientais? O PPRA fala somente de riscos ambientais, ele não fala de riscos ocupacionais. Sempre que foram verificadas uma ou mais das seguintes situações: identificação do risco, na fase de antecipação, um risco potencial à saúde. Constatação na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde, ou então quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição aos trabalhadores excederem os limites previstos na norma regulamentadora NR15, ou na ausência desses limites, os valores adotados pela ACGH ou aqueles que venham ser estabelecidos em negociação coletiva, desde que mais rigorosos do que os critérios técnicos legais. Aqui nós temos um problema que no futuro vai ser resolvido, mas até hoje não foi resolvido. A NR9, ela deixava claro que era para utilizar primeiramente os limites da norma regulamentadora NR15 e, na ausência desses limites, utilizar os limites estabelecidos pela ACGH, que inclusive tem um livreto dos limites de exposição ocupacional traduzidos pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, a BHO, anualmente. O PGR, ele fala em adotar os limites da NR9, porém esses limites, eles ainda não foram inseridos lá. E se até agosto esses limites não forem inseridos lá, o PGR ele não menciona hora nenhuma a ACGH. E aí como que vamos fazer? Vamos ficar sem limites? Eu acredito que o governo, até agosto, deva determinar quais são esses limites na NR9. Só que isso não é uma tarefa fácil, porque quando a gente fala em agentes físicos, químicos, biológicos, estamos falando de milhares de limites de exposição ocupacional. Um outro item aqui, que ele é muito interessante também, é a parte de classificação dos riscos. O que o Programa de Gerenciamento de Riscos ele fala sobre isso? No Programa de Gerenciamento de Riscos, após a avaliação, os riscos ocupacionais devem ser classificados para fins de identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação. Então, o PGR, ele deixa claro a classificação dos riscos. Já o PPRA, o que o PPRA fala? Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir um monitoramento periódico da exposição, ou seja, o que seria isso? As avaliações ambientais. A informação aos trabalhadores e o controle médico, que no caso seria através dos indicadores biológicos de exposição. Deverão ser objeto de controles sistemáticos às situações que apresentem exposição acima do nível de ação conforme indicado. Para agentes químicos, a metade do limite de exposição ocupacional, ou seja, em outras palavras, a metade do limite de tolerância. Para o ruído,
dose superior a 50%. Por que 50%? Porque o limite de tolerância técnico e legal para ruído é 50%, ou melhor, é 100% de dose. O limite de tolerância é a metade disso, que é 50% de dose. Conforme estabelecido na NR15, no anexo 1. Gente, essa parte aí, o PPRA ele é muito mais claro, que ele vai falar a partir de quando você vai tomar ações. Ou seja, a metade do limite de tolerância para os agentes químicos e 50% de dose para o agente físico ruído, ok? Já o programa de gerenciamento de risco, ele deixa isso muito solto quando eu comparo com o programa de prevenção de riscos ambientais. E dando sequência aqui, a avaliação e revisão dos riscos. O que o PPRA fala sobre isso e o que o PGR fala sobre isso? No PGR, a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada 2 anos ou quando na ocorrência das seguintes situações: a partir da implementação de medidas de prevenção, para avaliação dos riscos residuais, após inovações ou modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimento e organização do trabalho que implique em novos riscos ou então que venha modificar os riscos já existentes. Ou então, quando forem identificadas inadequações, insuficiência ou ineficácia das medidas de prevenção, também na ocorrência de acidentes ou doenças do trabalho e quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis. Então, gente, no PGR é só isso, tá vendo? É muito pouco. Vamos lá de novo? Após implementação de medida de prevenção, você tem que ir lá e avaliar o risco. Avaliação de riscos residuais, você tem que ir lá e avaliar o risco. Inovação, você tem que ir lá e avaliar o risco. Modificação nas tecnologias, você tem que ir lá e avaliar o risco. Nos ambientes, nos processos, condições, procedimentos, organização de trabalho que implique novos riscos ou modifique os riscos existentes. Se você fez uma melhoria, você tem que ir lá e avaliar o risco. Ou então, quando foi identificada inadequação, insuficiência ou ineficácia das medidas de prevenção, ou então se acontecer algum acidente ou doença relacionada ao trabalho. Aí eu te faço a seguinte pergunta para você que é profissional de saúde e segurança do trabalho. Você acredita que você vai conseguir revisar isso a cada 2 anos ou num tempo inferior? Gente, para quem está achando que o PGR vai ser mais fácil do que o PPRA, a gestão dele, está enganado. Porque vai ter que ter um acompanhamento muito próximo do que quando era aqueles PPRAs de gaveta. Então, o PGR ele vai exigir um acompanhamento, diria que centenas de vezes mais próximo do que o que era praticado por muitos profissionais no PPRA. E o que o PPRA fala? O PPRA deverá ser efetuado sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano uma análise global do PPRA para avaliação do seu desenvolvimento e a realização de ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. Só que tem uma palavrinha aqui, gente, quem está achando que vai poder revisar o PGR a cada 2 anos, aqui fala o seguinte, ó. A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo. O que é uma coisa contínua? Ou seja, tem casos de PGR que eu já elaborei, que eu estou elaborando, que você vai ter que alterar ele diariamente. Por quê? Todo dia pode ter uma alteração no processo, todo dia pode ter uma melhoria, todo dia pode ter um treinamento, ou seja, a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo. Da mesma maneira que as empresas controlam a produção, a quantidade de tonelada produzida, por exemplo, a mineradora, os profissionais de saúde, segurança e trabalho, eles deverão acompanhar o PGR. Porque o próprio PGR fala que a avaliação de riscos deve constituir
um processo contínuo. Um outro item aqui que o PGR fala. No PGR, no caso de organizações que possuírem certificações em sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho, o prazo poderá ser de até 3 anos. O que o PPRA fala sobre isso? Ele não fala nada, absolutamente nada. Mas por que o PGR fala isso? Porque o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele entende que empresas certificadas em sistema de gestão poderão ter um prazo maior. Ok? Outro item aqui que eu quero falar aqui é uma comparação em relação ao controle dos riscos, o que o PGR fala e o que o PPRA ele fala. No PGR, a organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, gente, presta bem atenção nessas palavras, ó. No PGR, a organização deve adotar medidas para eliminar, reduzir ou controlar os riscos. No PPRA, deverão ser adotadas medidas necessárias suficientes para eliminação, minimização ou controle dos riscos ambientais. Ou seja, tem uma similaridade entre o PGR e o PPRA no que diz respeito aos controles dos riscos. No PGR, quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de alguma medida de proteção coletiva, ou então quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se ainda em fase de estudo, ou então planejamento, ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, seguindo a seguinte hierarquia: medidas de caráter administrativo ou organização do trabalho e utilização do equipamento de proteção individual. Então, essa parte aqui, ela é muito similar com o PPRA. No PPRA, ele vem falar aqui, ó, que quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas obedecendo a seguinte hierarquia: medidas de caráter administrativo ou organização do trabalho e utilização do equipamento de proteção individual. Então, tanto o PPRA quanto o PGR falam a mesma coisa e praticamente as mesmas palavras no que diz respeito ao controle dos riscos. Um outro item aqui que ele é muito importante aqui está relacionado à informação aos trabalhadores. No PGR, a implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informações aos trabalhadores quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção. Já o PPRA, ele fala que a implantação das medidas de caráter coletivo deverá ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto aos procedimentos que asseguram a sua eficiência e de informação sobre as eventuais limitações de proteção que oferecem, né? Qual que é a diferença aí do PGR e do PPRA nessa questão de informações aos trabalhadores? O PGR fala que a implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informações aos trabalhadores. Já o PPRA, ele deixa claro que tem que ter treinamento, ok? E agora, falar sobre o plano de ação, né? No PGR, a organização deve elaborar plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, forma de acompanhamento e aferição dos resultados. E o PPRA não é muito diferente não. O que o PPRA fala?
o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter no mínimo a seguinte estrutura: planejamento anual, estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. O cronograma previsto deverá indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA. Qual que é a diferença com o PGR aí? O PGR, ele fala uma coisa aqui que é muito importante, que é a aferição dos resultados. Então isso lembra muito o quê? Uma gestão participativa dos trabalhadores e dos profissionais do SESMIT em relação ao plano de ação do PGR. O PPRA é um pouco parecido, mas aqui no PGR isso fica mais claro aqui no texto do Programa de Gerenciamento de Riscos. Item número 24, desempenho das medidas de prevenção. O PGR, ele fala que o desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada, contemplando a verificação da execução das ações planejadas, inspeções nos locais e equipamentos de trabalho, monitoramento das condições ambientais e exposição a agentes nocivos quando aplicável. E as medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Então, mais uma vez aí, menciona a palavra desempenho. No PPRA, ele fala o seguinte, olha, o monitoramento da exposição dos trabalhadores e das medidas de controle deve ser realizada uma avaliação sistemática e repetitiva da exposição ao dado risco, visando a introdução ou modificação de medidas de controle sempre que necessário. O PPRA, ele não vem falar em desempenho. Então, uma grande diferença do PPRA e do PGR diz respeito ao tratamento que dá no desempenho. E quando eu falo em desempenho, gente, pressupõe indicadores. Esses indicadores, eles podem ser reativos, eles podem ser proativos. E agora, vou falar sobre o acompanhamento da saúde dos trabalhadores. E essa parte, ela é interessante porque ela não traz muita novidade, não. Por quê? Olha só, no PGR, no que diz respeito ao acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, a organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores, integrada às demais medidas de prevenção em saúde e segurança do trabalho, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. O controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo, planejado, sistemático e continuado, de acordo com a classificação de riscos ocupacionais e nos termos da norma regulamentadora NR7. Ou seja, você identifica o risco, você mensura o risco, classifica o risco, para depois fazer um planejamento, um processo preventivo, planejado, sistemático e continuado. Já o PPRA, ele deve estabelecer critérios e mecanismos de avaliação da eficácia das medidas de proteção implantadas, considerando os dados obtidos nas avaliações realizadas e no controle médico previsto na NR7. No caso, o que seria uma forma de avaliação aí? Estaria relacionado ao controle médico da saúde dos trabalhadores. E o PPRA, ele menciona também que ele deve ser parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, considerando principalmente o PCMSO. Outro item aqui, a gente já está quase chegando ao fim aqui. Análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. O PGR, ele fala muito bem que a organização deve analisar os acidentes e as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Essas análises de acidentes, elas devem ser documentadas, deve considerar as situações geradoras do evento, levando em conta
as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, material e organização da produção e do trabalho, e identificar os fatores relacionados com o evento, e fornecer evidências para subsidiar e revisar medidas de prevenção de acidentes. O que o PPRA fala sobre análises de acidentes e doenças do trabalho? O PPRA ele não fala absolutamente nada em relação a esse assunto. Então o PGR ele trata de maneira melhor as questões relacionadas à análise de acidente e às doenças relacionadas ao trabalho, quando na ocorrência dessas no ambiente de trabalho. Um outro item que o PGR fala e o PPRA não fala está relacionado à preparação para emergências. O PGR ele fala que a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de acordo com os riscos e as características e as circunstâncias das atividades. O PGR ele deixa bem claro o que tem que conter nos procedimentos de respostas aos cenários de emergência, como, por exemplo, os meios e os recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono de área. As medidas necessárias para o cenário de emergências de grande magnitude, quando aplicável também. O que o PPRA fala sobre emergência? Ele não fala absolutamente nada sobre a questão de preparação e respostas a emergências. Gente, estamos quase chegando ao fim, já estou no item número 28 de 33, e a partir de aqui começa as polêmicas aqui em relação aos dois documentos. Primeiro, documentação do PGR e a documentação do PPRA. A norma regulamentadora NR1, ela determina que o PGR deve conter no mínimo os seguintes documentos: inventário de risco e plano de ação. Ou seja, o mínimo que um PGR deve ter é um inventário de risco e um plano de ação. No entanto, os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sobre a responsabilidade da organização, ou seja, da empresa, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras, datados e assinados. Ou seja, quando fala apenas inventário de risco e plano de ação, parece uma coisa simples, mas não é. O que tem que ter? Os documentos integrantes. Quais documentos integrantes podem ser esses? Análise ergonômica do trabalho, programa de proteção respiratória, programa de conservação auditiva, treinamento de trabalho em altura, treinamento de espaço confinado, treinamento de trabalho a quente, ou seja, são N documentos aí que precisam ser gerenciados. E os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis para os trabalhadores interessados ou seus representantes e também a inspeção do trabalho. O programa de gerenciamento o programa de prevenção de riscos ambientais, ele deve conter o quê? Quando comparado aí com o PGR, no mínimo um planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma. Faltou aqui, na minha opinião, a avaliação do desempenho, estratégia e metodologia de ação, forma de registro e manutenção e divulgação dos dados e periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA. Então, o PGR, nesse sentido, ele é muito mais abrangente do que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E agora eu vou falar sobre o inventário de riscos, né? De acordo com o PGR, o que a gente vai falar aqui sobre o inventário de riscos, né? Os dados de identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais, eles devem ser consolidados em um inventário de risco ocupacional. O que deve conter nesse inventário de risco de acordo com o PGR?
a caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização também das atividades, descrição de perigos e das possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esse risco e descrição das medidas de prevenção implementadas. É muita coisa no inventário de risco aí. No texto anterior, eu fazia uma breve comparação de um tópico do PPRA com o PGR. Porém, aqui, mais adiante no PGR, ele detalha melhor essa questão do inventário de risco. O que mais que tem que ser considerado no inventário de risco? Dados da análise preliminar ou do monitoramento da exposição aos agentes físicos, químicos, biológicos e os resultados das avaliações de ergonomia nos termos da NR 17. Avaliação dos riscos, incluindo classificação para fins de elaboração do plano de ação, critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. E o mais difícil fica por último, que é o inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. Ou seja, para você que é um profissional de saúde e segurança do trabalho, para você que é proprietário de uma consultoria de segurança e saúde ocupacional, para você fazer o PGR funcionar, você vai ter que marcar presença diariamente, você vai ter que ter um contato direto, diário com o seu cliente ou com a empresa. O PPRA, o que ele fala aqui em relação a inventário de riscos, né? No PPRA, o reconhecimento dos riscos deverá conter os seguintes itens: a sua identificação, determinação e localização das possíveis fontes geradoras, identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação, identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, caracterização das atividades e do tipo de exposição, e a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho, e os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponível na literatura técnica. E uma grande sacada é o livreto da CGH aí. E descrição das medidas de controle existentes. Ou seja, é muito parecido, tanto essa parte de inventário de riscos do PPRA, que aqui é melhor descrito na etapa de reconhecimento dos riscos, com o programa de gerenciamento de riscos. O meu conselho é você mesclar os dois sem deixar perder nada do PGR da parte de inventário de riscos, porque tem itens aqui no PPRA que não estão muito claros no PGR. Então, minha sugestão é você unir os dois na etapa de inventário de riscos. E chegando agora no item número 30 das principais diferenças e similaridades do PPRA com o PGR. Histórico das informações. No PGR, o histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 anos ou pelo período estabelecido em normatização específica. Já no PPRA, os dados deverão ser mantidos também por um período mínimo de 20 anos. Então está aí uma similaridade. Tanto o PGR quanto o PPRA devem ser mantidos por um período de 20 anos. Item número 31. Agora começa algumas polêmicas e alguns pontos importantes. No PGR, sempre que várias organizações realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, devem executar ações integradas para aplicar medidas de prevenção visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais. A empresa contratante ela poderá incluir medidas de prevenção para as empresas contratadas para prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente
convencionada em contrato ou referenciar os programas de contratadas. Pessoal, isso daqui é tema para uma outra aula, uma aula de mais de 2 horas sobre PGR. Cuidado com as palavras devem e com as palavras poderá. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Se eu te perguntar o que é obrigatório na elaboração do PGR e o que é facultativo. O que é obrigatório? Toda vez que tiver a palavra devem ou deverá, é obrigatório incluir no PGR. O que é facultativo? Toda vez que aparecer as palavras podem ou poderá, é facultativo. Por exemplo, não é obrigatório para a empresa contratante incluir medidas de prevenção para as empresas contratadas para a prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas de contratadas. No entanto, é obrigatório, sim, para as empresas contratantes fornecer à contratada informações sobre os riscos ocupacionais, sobre a sua gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas. Então, cuidado com as palavras podem, poderá, devem ou deverá, porque isso tem a ver com itens obrigatórios ou não no programa de gerenciamento de riscos. No PPRA, sempre que vários empregadores realizarem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho, terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no programa de prevenção de riscos ambientais, visando a proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ambientais gerados. E no PPRA fala sobre o conhecimento e a percepção que os trabalhadores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes deverão ser considerados. E aqui, gente, a gente vem aqui em polêmicas similares, né? O item número 32 aqui. As microempresas, empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos em conformidade com a NR9, que ainda está sob revisão, e declararem as informações digitais na forma do subitem 161, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Por que isso é uma polêmica? Na minha avaliação, não existe empresa que não tenha agente físico, químico ou biológico. O agente físico sempre vai ter. Exemplo da iluminância. A luz ela é uma radiação não ionizante, logo é um agente físico. Então, se tiver sol, luz de fonte natural ou artificial, então você já tem o risco físico. O MEI, a microempresa, a empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que declarar as informações digitais e não identificar exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados da elaboração do PCMSO. Isso daqui é 2 pegadinhas, na minha opinião, que tem no PGR. Ou melhor, isso daqui não é nem no PGR, está na NR1, é texto da NR1. Porque a partir do momento que você trabalha em pé ou você trabalha sentado, já tem risco ergonômico. A partir do momento que tem iluminação, também tem risco ergonômico. A partir do momento que tem uma bancada, tem uma mesa, tem uma cadeira ou tem um computador, tem fator de risco ergonômico. O que faltou na NR1, texto da NR1, é determinar se esses riscos, né, a presença desses agentes aí, se os riscos eram significativos ou não. Mas se tivesse escrito isso também, por exemplo, se tivesse escrito na NR1 que empresas com nível de risco baixo, de risco físico, químico, biológico, estariam desobrigadas de elaborar o PGR, ainda assim deveria haver uma caracterização para determinar o que é um risco de nível baixo, um risco de nível médio, um risco de nível alto.
Então isso daqui, gente, para quem está preocupado aí, eu já posso falar o seguinte, para mim todas as empresas têm que ter PGR, porque não existe empresa sem risco. Pode haver empresa com nível de risco baixo, mas empresa sem risco definitivamente não existe. 2 riscos que estão presentes em toda e qualquer empresa é o risco de iluminância, tanto aí como agente físico ou ergonômico, fator de risco ambiental ergonômico, e o risco ergonômico. Então, risco físico de iluminância e risco ergonômico obrigatoriamente está em todas as empresas. Então, não vai existir empresas sem PGR, ok? Só que essa polêmica aí, ela já vem lá do PPRA também. Por quê? O PPRA ele fala o seguinte: quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de antecipação ou reconhecimento, poderá se resumir-se as etapas previstas nos itens A e F. O que o item A fala? Antecipação e reconhecimento dos riscos, e o item B fala sobre registro e divulgação dos dados. Então essa é uma polêmica que já vem lá do PPRA. E aqui fala o seguinte: o microempreendedor individual está dispensado de elaborar o programa de gerenciamento de risco. A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo em suas ações de prevenção e no seu PGR, quando este atuar em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato. Se você contratar um MEI, você vai ter que fazer o PGR dele. Em outras palavras, é isso que a norma regulamentadora NR1 está falando. Não quer dizer que o MEI está sem PGR, quer dizer que você, contratante, tem que fazer o PGR dele. O MEI está dispensado de elaborar o PGR. A dispensa da obrigação de elaborar o PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas suas ações de prevenção e no seu PGR. E para finalizar, gente, polêmica, né? Profissionais evitam polêmica. O PGR não fala na ACGIH, mas sim em limites da NR9. Cadê onde estão esses limites da NR9? Não está na NR9 ainda, porque ela está em revisão. Outro item, o PGR não define quais profissionais que devem elaborá-lo, né? O PPRA também não. O PPRA falava que poderá elaborar o PPRA profissionais do SESMITs ou qualquer outro profissional a critério do empregador, ou seja, qualquer um. E o PGR? Quem é que vai elaborar ele? É o engenheiro de segurança? É o técnico de segurança? É o ergonomista? É o higienista? Pode ser apenas um desses profissionais, como podem ser todos eles em conjunto com outros profissionais, como por exemplo um farmacêutico, um geólogo, um engenheiro de mina. Tudo isso vai depender, um químico industrial, por exemplo, tudo isso vai depender da complexidade do PPRA e das ações que nele devem estar contidas. Se for um PPRA simples, vamos imaginar uma padaria, ou melhor, PGR, estou falando PPRA, mas é PGR. Imagina que seja um PGR simples, uma padaria, uma loja de roupa, uma confecção. De repente, um técnico de segurança ou um engenheiro de segurança, de maneira sozinho, ele consiga. Agora, se for uma indústria química, uma indústria farmacêutica de grande porte, pode ser que ele vai precisar, na sua equipe, de um ergonomista, de um higienista ocupacional, de um engenheiro de segurança. No caso de uma indústria farmacêutica, aí, de repente de um farmacêutico, de um bioquímico, ou seja, tudo isso vai depender da complexidade. Mas, de maneira geral, são profissionais do SESMIT, né? Técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, que geralmente elaboram esse tipo de documento. 2 profissões, ou melhor, 3 profissões que vão crescer muito e já estão crescendo muito com a elaboração do programa de gerenciamento de risco em primeiro lugar, o higienista ocupacional, ou seja, é uma profissão que tende a crescer muito.
Para você ter ideia, no Brasil tem menos de 100 higienistas ocupacionais certificados. Quando você faz uma breve pesquisa no LinkedIn, você vai encontrar 5.200 profissionais. Eu estou falando de maneira geral, que atuam com higiene ocupacional no Brasil. Então tem um mercado muito grande. Uma outra profissão que está crescendo muito é a do ergonomista. O ergonomista, para você ter ideia, tem menos ergonomistas do que higienistas ocupacionais. Se você fizer uma pesquisa no LinkedIn, você vai encontrar algo em torno de 2.500 profissionais de ergonomia. Enquanto que se você faz uma pesquisa de quantos engenheiros de segurança do trabalho tem, os números são absurdamente maiores. E um outro profissional que está crescendo muito é o especialista em gerenciamento de riscos. O profissional especialista em preparação e respostas a emergências. Então, esse daí é um profissional que também vai crescer muito com o programa de gerenciamento de riscos. Outra oportunidade, o PGR, ele é um programa muito democrático, que eu falo isso, porque ele traz oportunidades tanto para o profissional CLT, que vai conseguir melhorar o desempenho da gestão de saúde e segurança do trabalho. Ele traz oportunidades para as empresas de consultoria de saúde e segurança do trabalho, porque ele traz novas oportunidades, novas demandas de análise ergonômica do trabalho, de treinamentos, de avaliações ambientais, de medições ambientais. E ele traz oportunidades também para os empregadores. Como assim? A partir do momento que você melhorou o desempenho na área de saúde e segurança do trabalho, você pode reduzir tributos que estão relacionados à legislação previdenciária e à legislação trabalhista. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para você que chegou até aqui é que o PGR é uma grande oportunidade para os profissionais de saúde e segurança do trabalho. Se você não sabe ainda, se você é um iniciante na área, é uma oportunidade para você. Você pode constituir sua carreira na área da higiene ocupacional, ou então na área de ergonomia, na área de prevenção e controle de perdas, prevenção e combate a sinistros, preparação e respostas a emergências, ou então em gestão de saúde e segurança do trabalho. O fato é que o PGR é uma grande oportunidade para você que é profissional de saúde e segurança do trabalho. Se você chegou até aqui, dá o seu like aí, escreve aí para mim: oi Thiago, eu estou aqui. Se mesmo após 1h30 de aula você ainda tiver dúvidas sobre as principais diferenças e similaridades entre o programa de gerenciamento de riscos e entre o programa de prevenção de riscos ambientais, deixa o seu comentário aqui que eu vou esclarecer com o maior prazer. Então, pessoal, vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.